sou o Piara Bosque e esse é mais um Política em Foco aqui na TVAL. E essa semana a gente vai falar do aumento de deputados federais e deputados estaduais em Santa Catarina para a eleição do ano que vem. Está bem encaminhado. Foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto polêmico que aumenta o número total de deputados de 513 para 531 para garantir o direito dos estados que deveriam ter maiores bancadas sem cortar deputados de outros estados. E, ao mesmo tempo, paralelamente, enquanto esse projeto está em análise no Senado, está correndo o cronômetro, porque o Supremo deu até dia 30 de junho para o Congresso aprovar alguma coisa, senão vai ele mesmo fazer a redistribuição via TSE, o que também garante os 4 deputados a mais para Santa Catarina. Para conversar sobre esse tema, não apenas envolvendo Santa Catarina, mas todo o país, eu estou aqui com o Paulo Hollenberg, do Grupo ND, e com o Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, Paulo, meu colega de Grupo ND. Prazer, Piara. Prazer é meu, né? Todo meu, estar aqui novamente no programa e discutir esse assunto tão polêmico. Lucas. Olá, Piara, Paulo, muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente tratar daquilo que impacta na vida das pessoas, especialmente aqueles assuntos que, no caso desse, não passa pela Assembleia, mas vai refletir no trabalho dos deputados estaduais. Eu acho que a gente tem alguns pontos para fazer essa discussão. Um deles é o da representatividade da população. Santa Catarina estava defasado. A última vez que delimitaram o número de deputados por estado foi em 1993, numa revisão constitucional na época, revisando a Constituição de 88, e se estabeleceu esses 16. O Brasil mudou, né? Santa Catarina era jocosamente chamado de o 0 da 101, e isso se refletia no número de parlamentares. Os 16 aqui eram praticamente metade do número de deputados federais que tem o Paraná, e tem o Rio Grande do Sul, se não me engano, 31 no Rio Grande do Sul, 30 no Paraná. E isso mudou. A população de Santa Catarina hoje, ela se equiparou, ela não está igual, mas ela cresceu numa proporção muito maior. A economia também ficou muito mais harmônico, e Santa Catarina é a bola da vez da região sul, mas politicamente defasada. Vocês acham que 4 deputados a mais, sem entrar no mérito do projeto da Câmara ou da decisão do TSE neste momento, mas 4 deputados a mais em Santa Catarina, vai ser importante para a representatividade das regiões do estado? Aumenta, com certeza aumenta. E aumenta o poder de barganha, né? O poder de negociação política com esse crescimento. Mas eu tenho um outro ponto polêmico, é como convencer a população a entender isso, de que não é gasto a mais, de que não é despesa a mais, e quem é que vai pagar por isso. Eu acho que esse é o ponto principal de que tem que ser discutido. Convencer a população de quanto há essa necessidade. Aumentou, a população aumentou, mas como é que você vai entender naquela ponta, naquela outra, de que, olha, se está aumentando o número de deputados, está aumentando o número de despesa. Então, acho que é um foco que deve ser discutido. Destacando que, inicialmente, a ideia original era uma redistribuição que não aumentasse deputados, ou seja, estados que não cresceram na mesma proporção que Santa Catarina perderiam deputados para que Santa Catarina ganhasse. Foi uma ação movida pelo estado do Pará, que também tem direito a 4 deputados a mais, e foi questionado no Supremo, porque o entendimento do Supremo é que o Congresso tem que fazer uma lei. E o Congresso não fazia a lei e perpetuava esse tamanho das bancadas. Como é que tu vê essa situação, Lucas? Que o Brasil é o único lugar em que já existia uma lei, porque a distribuição das cadeiras ela é estabelecida pela Constituição, que é uma lei. Ela já estabelecia como é que deveria ser feita a distribuição pela população. Aí não se cumpriu uma lei, aí vai ter que se fazer uma lei para cumprir a lei que não estava sendo cumprida. Quer dizer, é uma sopa de lei aí que... Como é que o cidadão lá na ponta vai entender isso, né? E aí aquilo que colocava o Paulo, por aquilo que está sendo amarrado e costurado em Brasília, não é que vai precisar explicar para o cidadão. É porque vai se fazer uma amarra e vai se aumentar de fato o gasto público. Essa gambiarra que se fez no projeto, e acho que é bom separar o que foi a determinação do Supremo. A determinação do Supremo é: faça uma lei ou o TSE vai simplesmente redistribuir. E aí a Câmara ficou enrolando. O deputado federal Rafael Pezente, aqui de Santa Catarina, apresentou um projeto bastante razoável, que não aumentava as vagas, mantinha em 513 e ajustava a lei para que fosse automática toda mudança, todo ajuste. Porque aí, se faz uma mudança a cada 10 anos, a cada censo, é uma para lá, uma para cá, não dói tanto.
A gente entende até a bancada do Rio de Janeiro, que perderia 4 deputados, é uma mudança bruta, culpa do Congresso. Mas aí, eu fiquei esperando o que eles vão inventar, né? O projeto do presidente foi deixado de lado, e aí veio um projeto da deputada Daniele Cunha, do Republicanos do Rio de Janeiro, filha do Eduardo Cunha, e ela apresenta um projeto que entrega as vagas que Santa Catarina merece, que o Pará merece, que o Paraná ganha uma, etc. Mas não tira a vaga do Rio de Janeiro, as 4 vagas do Rio de Janeiro, não tira a vaga que o Rio Grande do Sul perderia. Então, uma acomodação que vai doer no nosso bolso, né? São 64,8 milhões por ano, estimando com essa criação de 18 cadeiras. Não era o que ninguém queria. Uma redistribuição seria justo, mas as 18 cadeiras saíram salgadas. E o reflexo vem em todas as outras, em todos os estados, né? Que é o reflexo no orçamento dos estados, né? Que cada assembleia aqui, onde vai ter o acréscimo de deputados federais, vão refletir também nas casas legislativas estaduais. Então já é mais uma despesa. Aqui, no caso da Alesc, é entendido que não vai ser uma despesa a mais, que a própria Alesc devolve dinheiro, né? Todo final do ano acaba devolvendo dinheiro. Ano passado chegou a ser 80 milhões, se eu não esteja enganado. Mas quando você pensa que essa devolução hoje está regulamentada, que parte dela vira emenda para ir para as regiões, para virar obra, está deixando de virar uma obra para virar uma estrutura. Para virar uma estrutura, que ainda vai ter que se adequar a isso, né? Mas é muito importante ressaltar que a Assembleia Legislativa é diferente de Câmara de Vereador, que tem um limite. Uma Câmara de Vereadores, quando aumenta a população e tem direito a ter mais vereadores, a Câmara pode não aumentar. A Assembleia não tem esse direito, né? Porque a regra que determina o aumento do número de deputados estaduais, ela está na Constituição Federal, é um cálculo baseado no número de deputados federais, e por isso Santa Catarina também vai ter 4 deputados estaduais a mais, com a aprovação dessa lei no Senado, sanção do presidente Lula, ou via Tribunal Superior Eleitoral. Então são 44 deputados estaduais no ano que vem. Agora, depois de a gente falar sobre essa questão, né, que foi levantada com relação ao gasto que isso vai ter, e a nossa democracia ela está muito cara, né? Há muito tempo essa estrutura ela é muito grande. E aí, respondendo a tua primeira pergunta, Piara, sim, a representatividade ela vai aumentar. As regiões terão mais deputados, né? Terão mais políticos presentes, ou pelo menos, se não terão mais regiões com deputados, nas que já tem, serão mais 8 parlamentares, 4 estaduais e 4 federais, se tudo encaminhar do jeito que está sendo encaminhado, né? E essa representatividade ela é importante para a região, de forma mais direta, né, com as emendas parlamentares, tanto as federais quanto as estaduais, mas até mesmo naquele trabalho que o parlamentar faz para fazer com que os problemas da região cheguem a quem precisa resolver, cheguem ao Poder Executivo. E assim, para quem não gosta de política ou não se importa com política, saiba que pior é não ter. As regiões, eu sempre cito o Planalto Norte como uma região que não elege deputado estadual e federal há 2 legislaturas, e toda vez que eu vou lá, a discussão com a classe empresarial, com todo mundo, é como voltar a fazer, quais estratégias. E quando a gente percebe que tem regiões de Santa Catarina que estão ficando sem representantes, porque a gente tem uma população que aumentou muito, mas concentradamente no litoral. Então, essas regiões vão cada vez mais iam penar para conseguir eleger seus representantes. Claro que as estratégias vão ter que ser colocadas. O voto no Brasil não é distrital, mas é um alento para essas regiões que podem ter a chance de eleger novos deputados. E é interessante a gente analisar agora, porque a gente tem uma série de parlamentares que estão de olho nessas 4 vagas novas, né? Está todo mundo fazendo conta, né? Exatamente, está todo mundo... Porque estou estadual, vou a federal, não vou a federal, ou sou prefeito, vou a estado. Tem 4 vagas, tem 4 cadeiras a mais. Né? Porque a tendência é de que diminua o quociente eleitoral, com isso diminui o 20% do quociente eleitoral que é necessário para disputar uma vaga de sobra, que ele tem que ter em votação pessoal, o candidato, diminui 80% do quociente eleitoral para participar, para o partido participar das vagas de sobra. É toda uma equação, né? Olhando também por essa perspectiva. Agora, e pensando no que foi feito em Brasília, essa gambiarra corporativa dos deputados. Eu vi no dia da sessão
coisas incríveis, tipo, argumentos extremamente falaciosos, vamos ter que cortar deputados estaduais e vereadores, vereador é outra legislação, gente duvidando do censo. Como é que vocês viram essa conversa toda? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Como diz o ditado. Então, cada um puxou a sardinha pro seu lado. Mas é natural, é aquela coisa de você perder a força política, né, Pierre? Ser um grande conhecedor disso, do assunto. É a força, se imaginar um estado, o Rio de Janeiro, né? Já foi o principal estado do país, junto ali com São Paulo. E aí que já foi capital, né? E aí você perde 4 deputados. Você perde força. Aí, estou perdendo força, aí vem aqui, estou perdendo força para o Pará, estou perdendo força para o Rio Grande do Norte, outro. Então, é aquela velha disputa política que ocorre em Brasília e que ocorre em tudo que é lugar. Então, os argumentos vão ser dos coerentes aos mais incoerentes possíveis que cada um quer puxar para o seu lado. Mas é o que eu disse, eu acho que o problema todo vai ser convencer a população de que é importante ter ter 2, ter 3, ter 4 a mais. Assim, acho que a redistribuição dá para convencer, mas essa de aumentar deputado ficou feio. Ficou feio. É isso. É o que estava na lei, né? Fazer o que estava na lei passava sem problema nenhum. Agora, realmente, você ampliar esse gasto é complicado. E é engraçado, né, isso que o Paulo traz, né? Porque os argumentos são os mais variados possíveis. Mas nenhum desses parlamentares, se você for observar aquela sessão, aquela discussão que tratou desse tema, nenhum deles falou sobre, de fato, o problema. Que é por que esses estados estão perdendo a população? Por que esses estados que em tese, pela redistribuição, deveriam diminuir a sua representatividade, por que eles estão perdendo? Por que as pessoas estão saindo daqueles estados? Acho que era até um indicador para que o poder público daqueles estados apontasse para buscar soluções. Enquanto nós, o que nós estamos fazendo de certo que estamos atraindo pessoas para cá? É interessante observar, assim, na verdade, todos aumentaram a população. Nós é que aumentamos num ritmo percentualmente, maior, porque né? Estamos nos desenvolvendo muito. É um momento exuberante de desenvolvimento econômico em Santa Catarina com uma atração. E agora, é um problema contratado pela Constituição. Esse problema foi contratado pela Constituição do Brasil. Porque a Constituição do Brasil, ela não previu na Constituição o número máximo de deputados, deixou para ser regulamentado por lei complementar, definiu um teto máximo de deputados, de 70 deputados, ou seja, São Paulo deveria ter mais de 100 pela proporção da população e tem 70, o que aproxima ele muito de outros estados. E acho que essa é a pior decisão de todas da Constituição. Ela definiu que nenhum estado pode ter menos de 8 deputados federais. Então, Roraima, que tem uma população equivalente a Florianópolis, tem 8 deputados federais. Então, que é metade da bancada de Santa Catarina. Ou seja, o que deveria representar um espelho da população brasileira, por casuísmos políticos, antes eram 4 deputados, passaram a ter 8. Criou-se uma armadilha. E que o aumento populacional do Brasil e as diferenças regionais fizeram estourar agora. A gente tem um Congresso que ele está deformando a cara do Brasil. É desproporcional, né? Chega a ser desproporcional. Como você me falou, São Paulo, que é o maior estado do país, tem 70, que é equivalente a um estado menor, não potencialmente com potencial econômico menor. Como você disse, é uma aberração, né, da Constituição, mas é o que se tem, né? É o que se tem para expor, né? Para o que tem mas uma situação que eu não consigo ainda, eu bato muito nessa tecla desse aumento de despesa, né? A política está tão descredibilizada que é mais um movimento que aumenta esse descrédito, né? Porque ninguém vai entender, é difícil entender de que precisa, sim, a proporcionalidade, mas sempre as pessoas vão ver como, devido até ao descrédito com a política, né? De ver que não é benefício para o Estado tal, benefício para o Estado tal. Mas isso é importante ressaltar também o que vem, né? Se cada deputado federal tem hoje quantos milhões em emendas, eram 15, aumentou, um valor bastante representativo. Se a sociedade vê isso em obras e ações, embora a sociedade tenha mudado um pouquinho o pensamento em relação a entregas, né?
Antigamente a obra dava voto, hoje em dia a obra é uma obrigação. Tu vê isso na tua região, lá no sul? Sim, sim. O comportamento do eleitor mudou bastante, né? E acho que o posicionamento do parlamentar ele tem sido mais cobrado do que especificamente a questão das emendas parlamentares, embora elas sejam fundamentais. Para uma região pequena, para uma região um pouco desenvolvida ou que tenha um limite orçamentário maior nos municípios, a presença de um deputado federal ela faz diferença sim. Você tem um deputado federal com esse volume, e o volume é maior, tá? De emendas, de recursos, né? O valor me escapou aqui. Vamos pegar, agora no casa intervalo dos a gente vai pegar aqui. 32 milhões de reais. 15 milhões foi quando criou lá no governo Dilma. Isso, lá no começo. Né? E você vê, por exemplo, em Araranguá, à época, né, o ex-deputado Jorge Bueira pegou as emendas de um mandato, e instituiu um campus da Universidade Federal de Santa Catarina. O campus de Araranguá tinha que ter o nome do Bueira, né? Campus Jorge Bueira, porque ele pegou... E eleitoralmente nem foi tudo isso, mas ele deixou um legado bonito. Ele deixou um legado. É para mostrar o que representa ter um deputado federal em uma região, especialmente numa região pequena, onde o orçamento é mais apertado. Talvez na capital, talvez em Joinville, nas regiões com um orçamento mais... Vamos lá, Balneário Camboriú, que a gente sabe que tem uma situação orçamentária diferente dos demais municípios, né? Talvez a presença de um deputado federal seja menos importante do ponto de vista de emendas, muito mais do ponto de vista político, realmente, de representar aquela região. Agora, a presença de ter um representante na Câmara Federal é extremamente importante. Bom, a gente vai dar uma pausa agora, vai para o intervalo e volta, continuando nesse assunto da representatividade, não só do aumento de deputados, mas da representatividade política das regiões. Eu sou Piara Bosque e a gente está de volta com Política em Foco, hoje com Paulo Hollenberg, do Grupo UND, com Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá. E a gente falou no primeiro bloco sobre essa questão do aumento do número de deputados, no caso de Santa Catarina, um aumento total no número de deputados pelo projeto aprovado na Câmara e que está em discussão no Senado. Deve aprovar, o presidente Davi Alcolumbre já disse que é favorável e que vai botar para votar em tempo, porque se não botar para votar até 30 de junho, o Supremo vai lá e manda o TSE só redistribuir as cadeiras. E aí Santa Catarina garante a sua vaga, mas o Rio de Janeiro perde 4 vagas, o Rio Grande do Sul perde uma. Mas uma coisa que a gente estava falando no bloco passado, que eu acho muito importante a gente ressaltar, a questão da representatividade regional. A diferença que faz ter um deputado, não ter um deputado, e que até mesmo nas maiores cidades. Hoje a gente vive um momento meio caótico na nossa organização regional. Por exemplo, Joinville, que tem o maior colégio eleitoral de Santa Catarina, elegeu apenas um deputado federal na eleição passada. Muito voto para fora, muito voto ideológico em candidatos de outras regiões, candidatos que flutuam por muitas regiões e regiões que aprenderam a jogar o jogo do voto regional. Criciúma, por exemplo, hoje ostenta 5 deputados federais. É a capital catarinense deputado federal. Tem que mandar essa proposta lá para a Assembleia Legislativa. Capital catarinense deputado federal. Porque elegeu 4 e elegeu 3, elegeu Ricardo Guide, Júlia Zanata e Daniel Freitas. A Giovana de Sá tornou-se titular com Carmen Zanotto, eleita prefeita de Lages, e Luiz Fernando Vampiro está exercendo mandato com Carlos Chiodini na Secretaria de Agricultura. 5 deputados federais. Primeiro, tu que acaba alcançado por isso, Lucas, sente a diferença de ter 5 deputados federais? Sente porque um exemplo bem claro, tá? Estivemos agora há poucos dias, inclusive, a Marcha dos Prefeitos a Brasília, né? E aí vai aquela caravana, né, de prefeitos, vereadores, secretários, assessores, enfim, para a capital federal. E aí eles voltam. E na volta, bom, é preciso dar uma explicação para a população, o que fez, onde é que foi, onde é que não foi. Bom, a sorte de gabinetes visitados é muito maior. E obviamente que, se a gente for fazer uma analogia com a pesca, né, a tarrafada ela é muito maior. Porque a distribuição das emendas é o que realmente os prefeitos e vereadores vão buscar nesse tipo de viagem. Então, sente sim a diferença, embora especificamente neste caso não seja uma realidade tão verdadeira. Se a gente for comparar, por exemplo, a eleição é de 3. A bem da verdade, a eleição é de 3. Nos primeiros 2 anos de mandato, a gente teve 3 mais a suplência da Giovana de Sá, que ficou durante todo esse período
na condição de deputada federal, mas que não tinha acesso integral Sem às, emenda, às suas emendas, né? Ela não tinha acesso integral ao seu gabinete, parte dessa estrutura ficou à disposição da Carmen Zanotto enquanto estava na secretaria, que é o que está acontecendo agora com o Vampiro, enquanto o Chiodini está na Secretaria de Agricultura. Então, agora a representação sim, né? Essa tem acontecido, e aí destaco, por exemplo, o trabalho que a deputada Giovânia de Sá tem feito pela Serra da Rocinha ou que o deputado Vampiro tem feito pela questão do Morro dos Cavalos. É um trabalho parlamentar, é um trabalho da representação do deputado e que não necessariamente é emenda parlamentar. Eu vou dar um exemplo, aproveitando o teu gancho, antes de entregar para o Paulo, um exemplo do quanto isso faz diferença. Nas discussões sobre renovação, ampliação do contrato com a concessionária Artéries, no trecho que vai de Paulo Lopes até o Paraná, a primeira impressão de Brasília era de que a prioridade número 1 deveria ser a região conflagrada de trânsito na região de Itajaí, região portuária que travou. Mas com 5 deputados, 5 deputados, o Sul conseguiu inverter a prioridade de jogar para Morro dos Cavalos como obra número 1 dessa repactuação do contrato. Enquanto isso, Itajaí não tem deputado federal, tem uma deputada estadual, Ana Campanholo, tem o Carlos Humberto, é da região ali também. Joinville tem um deputado federal, tem 3 estaduais. Força política resulta em questões, né, Paulo? Resulta. É o que o Lucas falou, esse bom exemplo de Criciúma, né? De você ter essa força, e agora que você citou outro exemplo, né? Da região sul, de ter essa força direcionou, está travado Itajaí, outro problema também no norte, né? A região lá do norte do estado com a BR também, mas aí com a força da representatividade, o foco agora é o Morro dos Cavalos. É importante sim, mas também não garante, às vezes também mesmo sendo uma região, não garante. E há também um ponto, já falando de eleições, essa briga pelas cadeiras. A Grande Florianópolis vai ser um grande exemplo disso, né? Se você olhar bem, a disputa vai ser... Porque a Grande Florianópolis também ficou subrepresentada. Subrepresentada. Porque elegeu deputados, elegeu nenhum deputado federal. Nenhum deputado federal tem base em Florianópolis. Deputados estaduais têm, mas com um perfil um pouco regional muitas vezes, um perfil mais ideológico, mais religioso, com voto em outras regiões também. Então, tem um espaço para lideranças regionais entrarem nesse jogo. Mas a própria questão de deputados de fora vindo para cá, né? Eu cito aqui o deputado Daniel Freitas, por exemplo. Sim, é um deputado Daniel, que é de Criciúma, é natural de Criciúma, tem base eleitoral em Criciúma, mas tem atuação em Florianópolis. Historicamente, Florianópolis, por ser o epicentro do poder, a presença da Assembleia Legislativa aqui com seus 40 gabinetes, geralmente metade dos votos de Florianópolis vão para candidatos de fora de Florianópolis. Em outras regiões isso é bem diferente, mas tem regiões que sabem jogar melhor esse jogo. Vocês acham que campanhas de voto regional são importantes? Eu não acredito mais, tá, Piara? Tu não acredita porque é do Sul, né? Mas vamos lá. Normalmente, muitas associações empresariais fizeram essas campanhas, né? Lá no Sul é o voto do Sul pelo Sul. Né? Obviamente, lá no Oeste é o voto do Oeste pelo Oeste, do Norte da mesma maneira. Mas o problema está na estrutura política que existe hoje no Brasil. Como é que o deputado distribui essa estrutura política? Vamos lá, o Sul não está fora da bolha, né? Não é um planeta à parte. O deputado de fora, ele vai lá, acerta com uma liderança local, um vereador, um prefeito, olha, vamos trabalhar determinada emenda, determinado recurso, determinada ação aqui na tua região. E numa espécie de barganha política, essa liderança local trabalha eleitoralmente para esse candidato, para esse deputado, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito difícil você criar uma barreira regional. Ou o voto distrital vai fazer isso, né? Mas quando você não tem acesso ao recurso e alguém te oferece acesso, é muito difícil dizer não. E aí as lideranças locais, elas acabam fazendo esse trabalho de trazer lideranças, deputados ou parlamentares, né, de fora para suas regiões. Mas é importante também essa proximidade, né? Se você já é da região ali, acaba até criando a barreira de que outro invada a sua... E faz parte do jogo também, porque assim como os de fora vão lá, o Daniel Freitas veio aqui. Veio aqui. E tem questões que são, por exemplo,
eu pessoalmente favorável ao voto distrital. Eu acho que a gente não pode ter regiões dependendo de estratégias de artimanhas para garantir o básico, que é ter um deputado, que é ter um vereador, que é ter um representante seu. Mas, ao mesmo tempo, seria interessante ter um sistema misto, porque existe o deputado que é de classe, de uma categoria ou um perfil mais ideológico, que é interessante ter no parlamento, porque senão o parlamento fica só cada um, como diz o Paulo ali do pirão, né? Varia um pouco o meu pirão primeiro. Então, para que não tenha esse perfil meramente regional, a gente tem que ter as duas coisas. A gente pensa, por exemplo, uma deputada como a deputada Luciane Carminati, por exemplo. Carminati é uma deputada extremamente ligada às questões da educação. Ela tem voto em todo o estado, porque em todo o estado tem professor, né? A deputada como Ana Campanholo, que tem uma rede ideológica ao redor dela, que ela agrupa e que se alimenta, ela vai ter voto. Ela teve a votação espetacular na eleição passada. Eu acho que vai levar décadas para essa votação ser ultrapassada. Então, são perfis diferentes, mas é importante que as regiões não fiquem... e alguma estratégia tem que ser feita. Quem não tem estratégia acaba sem deputado. Mas a questão da... Por isso que eu digo que eu não acredito na regionalização, porque a estrutura não é montada para... É difícil combater a estrutura. É muito difícil combater a estrutura. Quando você vem com perfis diferentes, lá no Sul a gente tem a Júlia Zanata com esse perfil mais ideológico, né, de representação, e também conseguiu uma votação expressiva no estado inteiro, né? Sim, fez mais votos em Blumenau que em Criciúma, né? Sim, então, talvez... Então, não são 5, são 4. Né? Mas é óbvio que tem essa diferença. A questão é que hoje tem que jogar o jogo como a regra está posta. A gente pode discutir aqui a questão de ideias diferentes. Paulo, a própria Joinville, né? A própria Joinville, você tem um deputado federal que foi escolhido não por ser de Joinville, mas foi ideológico. Pelo ideológico, Zé Trovão. Foi Zé Trovão, que foi uma... Mas vou te contar o bastidor. No dia da eleição, quando saiu o resultado, os representantes das entidades empresariais fizeram assim. Não pelo Zé Trovão, mas os deputados da região todos. E todos tinham trabalhado bem, se relacionavam, Darcy de Matos, o Rodrigo Coelho, o próprio Coronel Armando. Eram 3 deputados de Joinville que tinham acesso às questões de governo, que andavam bem no Congresso. E aí as entidades, de repente, se viram sem. Ia ter um só, que ia ter que iniciar um processo, né? Então, é sempre bastante custoso. E é interessante analisar também o Oeste, né? Porque o Oeste tem muito essa característica do cooperativismo, do associativismo. O Oeste tem isso muito forte no seu DNA, né? E aí você vai para a eleição, a representação não é tão alta assim, né? Mas quando agrupa, ela dá um volume considerável. Mas o interessante é que o Oeste, grande, né? O Oeste foi só que é uma região muito grande e municípios muito pequenos. Mas foi, talvez por isso e pelo perfil associativista, a primeira bancada regional, né? A primeira bancada informal ainda, começaram a se reunir, através de um trabalho da Marlene Frankler, na época que era deputada, e que funcionou muito bem e serviu de inspiração para as outras, que é um modelo que a gente fala tanto da questão do regional, as bancadas regionais têm esse peso. O Oeste, com essa questão dos poucos votos por município e muitos candidatos, uma vez eu ouvi um assessor parlamentar me contando na estrada, entre Chapecó e Maravilha, me falando da eleição anterior, ele disse assim, voto aqui, a gente pega a garfo. É disputado, né? Parece eleição de cidade pequena, né? Um voto faz diferença. Porque entende, assim, tem bairros em Florianópolis que são maiores do que diversos municípios, mas é um voto mais difícil de ir lá e apertar a mão, né? É um voto mais difuso também. Então são características das regiões de Santa Catarina que se complementam, né, Paulo? E essa situação também, eu acho que da quantidade também de candidatos, né? Você acaba pulverizando votos. E se você não fecha com esse regionalismo, eu cito muito a grande Florianópolis, né? Hoje não se tem, quem buscou votos aqui foi o Daniel, acabou até buscando votos aqui, que é de lá do Sul. Mas essa pulverização de votos de vários candidatos, por isso, essa importância da regionalização, eu acho que é bem interessante como o Oeste faz, né? A bancada ali do Oeste na Assembleia, ela é forte, é coesa,
né? E é uma bancada de respeito, E né? muitas vezes deixa a bandeira partidária de lado para defender, Para defender a os região. temas, né? Que é o grande E desafio, né? eu acho que a Grande Florianópolis eu não vejo muito isso, assim. É uma disputa por um prato de comida ali e acaba você não tendo um representante. Qual é a representatividade da Grande Florianópolis hoje? Você tem Marquito, o Serginho. Aqui na Lesc temos o Marquito, o Marquitos, Alex, o Serginho, o Alex né? Brasil, que assumiu efetivamente com a eleição do Sorato. O Sérgio Guimarães. O Sérgio Guimarães por Palhoça, o Camilo Martins por E o Palhoça. Camilo. Palhoça está bem representado, tem 2. E o Jair Mioto e o Jair Mioto e outro que tem um perfil mais religioso. O né? Mário Mota, né? E o Mário Mota. Só que o Mário Mota é interessante. Mas o Mário Mota diz muito que foi o voto de Lages, né? O Mário Mota fez uma votação maior aqui em Florianópolis, fez uma votação bastante... Mas ele foi lançado por Lages, recebeu o convite pelo PSD por Lages na época, para ser candidato. E aí, durante a campanha, ele fez um compromisso de manter o domicílio eleitoral em Lages e manter um escritório parlamentar em Lages. Então, ele não teve tanto voto em Lages assim, acho que ele teve uns 6 mil votos, dos 56 mil votos que ele fez, 58, uns 6 mil foram em Lages, mas Lages ganhou um deputado estadual. E agora ele migrou para a bancada da Grande Florianópolis, né? Sim. Ele agora faz parte da bancada da Grande Que é Florianópolis. onde ele teve a maior embora ele tenha chegado por Lages, na sua belíssima trajetória de vida e de carreira, aqui que ele se notabilizou, né, com o Jornal do Almoço, etc. Ao mesmo tempo, a gente tem o Vale, que tem uns redutos que são muito organizados. A gente nunca vê o Alto Vale sem representação. O Alto Vale sempre tem deputado federal, deputado 1 ou 2, aquela região sempre impressiona, né? E aí tu vê outras regiões que não tem, né? Talvez seja a diferença das pequenas comunidades que se unem, né? É porque onde, eu imagino, viu, Pera, que é porque onde realmente essa presença ela faz uma diferença maior. Né? Onde um deputado passa a ser um expoente na sociedade, né? Olha, está passando o deputado aqui, né? Ou está chegando o deputado na cidade ou na região. E aí, obviamente, que ele tem essa relevância, ele tem essa importância, e aí quando perde a figura dessa representação política, fica todo mundo meio que perdido, meio que sem saber para quem correr. Né? Então, é por isso que se organiza-se muito mais nas regiões para se manter essa representação, tanto aqui quanto em Brasília. E a gente já viu, Lages é um caso emblemático disso, do deputado federal, o deputado estadual ser candidato a prefeito e o eleitorado dizer assim, não, porque a gente vai ficar sem, não votar porque vamos ficar sem, ou ser usado como argumento pelo adversário, não, vamos perder o deputado, não pode. Bom, a gente não pode perder o tempo, a gente aqui chegou no nosso limite, no nosso momento, já fui avisado aqui. Paulo Hollenberg, muito obrigado mais uma vez, companhia, meu querido colega de Grupo BND. Eu que agradeço, né? E eu sempre digo, né? Estar ao lado desse colega, a gente aprende todos os dias, a cada conversa, a cada bate-papo. E um prazer também ter conhecido o Lucas, né? Igualmente. E agradecer mais uma vez a participação, a presença. Lucas, prazer te conhecer, prazer gravar esses programas contigo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite. E como disse o Paulo, bom, eu estou do lado de 2 referências, né? Não é só uma, né? São 2 referências. Então, obrigado pelo convite, é sempre bom a gente discutir os assuntos que passam por Santa Catarina. Esse foi o Política em Foco, a gente volta na próxima semana.